Olá, graça e paz da parte de Cristo. Mais uma vez estou aqui com você para continuar com esse programa maravilhoso. Eu quero já de antemão agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família e por você estar me recebendo aí. Mais uma vez eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Irã Nunes, faço parte do projeto Alos, já tivemos aqui outra vez e pela segunda vez nós vamos aqui continuar com esse programa, trazendo palavra para poder mudar a sua vida através das verdades de Deus. Eu gosto muito da palavra, gosto de pregar a palavra, gosto de falar desse Jesus, desse Deus maravilhoso, porque uma coisa eu digo para você, eu costumo dizer o seguinte: se Deus mudou a minha vida, se Deus transformou a minha vida, não existe ser humano no mundo que não possa ser transformado por Deus. Então, Deus me chamou, me escolheu para poder pregar a sua palavra, e eu quero compartilhar com você, um pouquinho. Eu não sou aquele conhecedor nato das verdades de Deus, mas aquilo que eu procuro aprender, que eu procuro ler, que eu procuro buscar do Senhor, eu quero passar adiante, A Bíblia diz o quê? De graça recebeste, de graça dai. E não tem coisa melhor do que você passar adiante aquilo que você aprende de Deus. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre perseverança. Entende? Sabe aquela oração que da viúva, que foi pedir ao juiz, aquele juiz mau, juiz iníquo, E Jesus falou que ali a viúva, de tanto insistir com aquele juiz, não é a palavra inicial que eu quero trazer, só para começar a explicar para você um pouco sobre a questão da perseverança, E aquela viúva, de tanto ali, faz-me justiça, e o juiz, que não respeitava a Deus e nem os homens, fez justiça para aquela mulher, de tanto ela perseverar, de tanto ela insistir com aquilo que era dela, com aquilo que lhe pertencia. E é isso que eu quero, neste programa de hoje, trazer para você, de você buscar aquilo que é seu por direito, entende? Na cruz do Calvário, Jesus conquistou para nós, entende? Jesus pagou um preço de morte para conquistar as nossas bênçãos e entregar para nós. Ali na cruz, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, entende? Então, na cruz do Calvário, Jesus conquistou, Jesus venceu e nos tornou nele mais que vencedor. Mas para que a gente se torne um vencedor em Cristo, a gente precisa ser perseverante, insistente. A gente precisa, se posicionar em fé e dizer: daquilo eu não saio. Fazer igual Moisés. Teve um momento que Deus falou para Moisés: Moisés, não tem como, não dá, eu não quero saber de ir mais no meio do povo, o povo só reclama, só murmura, e isso não chega bem aos meus ouvidos, e eu não vou mais no meio do povo, vou enviar um anjo, entende? E Moisés parou um pouco e percebeu Moisés percebeu a importância, melhor dizendo, da presença de Deus no meio deles, entende? Enquanto Deus estava no meio do povo, o mar se abriu, uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia, A água saiu da rocha, pão chovia do céu. Então Moisés, naquele momento, ele falou assim: não pode, não tem como, sem a tua presença, não vou sair daqui, sem a tua presença a gente não vai adiante, entende? Então ele se posicionou como um servo, entende? Um servo de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, que naquele posicionamento de Moisés, ele decidiu a continuar no meio do povo. Então é importante que a gente se posicione como cristão, como servo do Deus Altíssimo. Entende, querido? Eu costumo dizer, às vezes na igreja, quando eu estou pregando, eu costumo dizer o seguinte: olha, quando você estiver andando numa calçada
e de repente se deparar com uma legião de demônios, eles vão levantar a cabeça e vão olhar para você, eles têm que mudar de calçada, porque nessa calçada, nessa direção, está indo um servo ou uma serva do Deus Altíssimo. Entende? Você se posiciona como um crente em Cristo Jesus. O que é que a Bíblia diz? Sujeitai, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Uau! Que é isso? Entende? O que é isso? É se posicionar. É você ficar firme naquilo que Deus disse a teu respeito, através da palavra. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, quando eu me posiciono dessa forma, entende? Baseado na palavra de Deus, o inimigo parte em retirada. Ele corre, mas o correr aqui, sujeitais a Deus, se sujeitais, sujeitais a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Esse fugir daqui, querido, é partir desesperado. O inimigo tem que sair da sua frente desesperado, entende? Porque ele não aguenta o poder de Deus que está na sua vida. E eu quero trazer aqui como base para falar sobre perseverança, no livro de Josué capítulo 14, que eu gosto muito desse texto. Esse texto é fantástico. Se você puder ler Josué capítulo 14, que você vai ver algo maravilhoso que acontece aqui. Eu amo essa passagem. Eu vou ler a partir do versículo 7, que é quando Caleb se posiciona para reivindicar o que Deus tinha prometido para ele lá em 14:7. Diz assim: da idade de 40 anos eu era. Isso é Caleb falando para Josué. Presta atenção no que ele está dizendo. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aí no versículo assim: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda aqui. Quando Moisés, lá no livro de Números 14:24, diz assim, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Então no livro de Números Deus falou que aquela terra seria de Caleb, que era o Monte Hebron. E aí vocês sabem muito bem da história, né? Quando os 12 espias foram à terra, o que aconteceu? Quando eles voltaram da terra de Canaã, né? Eles trouxeram de lá algumas frutas e etc, né? Eu não vou entrar muito com muito detalhe por causa do nosso tempo. Depois você vai lá e lê e você vai ver o que eles trouxeram de lá da terra de Canaã. Trouxeram uvas e mais alguma coisa. Então o que eu quero dizer para você? Quando eles voltaram da terra de Canaã, que eles espiaram a terra, 10 desses espias chegaram trazendo a seguinte notícia: olha, a terra tem gente lá, tem gigante, e nós somos para eles como os gafanhotos. Olha bem a visão, sabe, a visão que aqueles 10 tinham dele mesmo. Eles estavam se vendo como gafanhoto diante daqueles gigantes, diante daquelas pessoas que estavam morando naquela terra. Porém, Josué e Caleb, entende? Trouxe notícia conforme aquilo que Deus tinha dito. Não, a terra é boa, a terra mana leite e mel. E se Deus nos deu, ela é nossa. Nós vamos vencer aqueles gigantes que estão lá. Nós vamos derrotar, porque quem deu a terra
Foi Deus. Mas os 10 continuaram a derreter o coração do povo e a profetizar e a falar coisas negativas, coisas ruins a respeito daquela terra. Então você sabe que quando eles trouxeram aquelas más notícias, o que aconteceu? O mal aconteceu com eles. Deus falou assim: olha, tá bom, é assim que vocês querem? É assim que vocês querem viver? É com esse tipo de confissão que vocês querem andar? Então vai acontecer conforme vocês estão dizendo. Dessa geração dos 10, de 20 anos para cima, todos morrerão no deserto. Aí Deus falou, exceto Josué e Caleb, que houve nele outro espírito. Que espírito? O espírito da verdade, o Espírito Santo. Porque nos outros tinha o espírito da derrota, o espírito do fracasso, entende? E em Josué e Caleb tinha o espírito de Deus, espírito de fortaleza, espírito do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eles trouxeram notícia, aleluia, como Deus tinha dito: a terra é boa, é lá que nós vamos perseverar, é lá que nós vamos vencer, é lá que nós vamos viver, entende? Mas conforme Deus tinha dito que eles iam morrer no deserto, então eles passaram 40 anos no deserto. E lógico que Josué e Caleb faziam parte também, continuaram no deserto com eles. Porém, toda aquela geração dos 10 espias, de 20 anos para cima, todos desfaleceram no deserto, exceto a geração de Josué e Caleb. Por quê? Eu pergunto para você, por quê, meu irmão? Por que a geração de Josué e de Caleb não morreram no deserto? Porque eles perseveraram, eles permaneceram firmes, entende? Eles se posicionaram. Lembra, a Bíblia de Jesus disse em João 8,32 o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Deus. Se Deus falou que a terra era dele, pronto. Deus não é mentiroso, Deus fala a verdade. Então Josué e Caleb pegou essa verdade, colocou no seu coração, colocou na vida deles, entende? E com essa verdade, eles passaram 40 anos no deserto, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Porque se você olhar e ver na história, você não vai ver Josué, não está registrado ali que Josué e Caleb murmurou, reclamou. Josué e Caleb poderia ter dito assim: poxa Deus, não, aí não tem cabimento, quem reclamou foi eles. Quem tem que morrer e ficar 40 anos no deserto é eles, nós não, entende? Mas eles não falaram nada, simplesmente ficaram na sua posição de crente, de fiel a Deus, de perseverante diante de Deus. Passaram 40 anos lá, não tem problema, não importa o tempo, entende? Porque, querido, deixa eu falar uma coisa com você. Coisa maravilhosa, coisa extraordinária é você deixar o tempo de Deus agir na sua vida. Para de querer as coisas ao seu tempo, entende? Para de querer as coisas na sua hora, no seu momento. Shalom. Acalma o teu coração, homem de Deus. Acalma o teu coração, mulher de Deus. Que é isso? Para depressa. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus? Não andeis ansiosos, inquietos com coisa alguma. Calma. Olha para os pássaros, não trabalham, mas Deus alimenta. Olha os lírios, não compra em lugar nenhum, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Vocês não são melhor do que eles? Antes buscai o meu reino. Quando Jesus está falando antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, está falando de uma posição que você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, primeiro é o Senhor na minha vida, primeiro é a tua presença, primeiro é obedecer a tua palavra, primeiro é confiar naquilo que o Senhor fala. Foi o que Josué e Caleb fizeram. Eles confiaram no que Deus disse, eles acreditaram no que Deus falou. Ele não desviou da palavra, não desviou das verdades. Porque quando você murmura e reclama, tu está desviando da palavra. Tu está dentro da igreja e está desviado. Perdoe-me a minha franqueza, mas é uma realidade. Quando você reclama e murmura: ai meu Deus, ai socorro, eu não aguento essa vida, é ou não é? Tem gente que é assim. Quando você faz isso, você está se desviando da palavra que Deus disse: a vitória é sua. Não temas que eu sou contigo.
Entende? O que Jesus, o que está escrito, né? Eu gosto muito de citar esse versículo, Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Eu gosto demais desse versículo. Se Deus é comigo, se Deus é com você, se Deus é conosco, quem será contra nós? Eu costumo dizer, levante-se os demônios tudo para cair por terra. Tudo para cair por terra, porque Deus é maior em nossas vidas. Deus é tremendo e é poderoso. Então Josué e Caleb não se desviou, não deixou se contaminar pelas murmurações dos 10. Imagina 10 murmurando, somente 2 falando, vamos parar com isso, gente. Foi Deus que nos deu a terra, foi Deus que falou. Deus não é mentiroso. E 10, entende? Eles poderiam até, poxa, só nós 2, Caleb. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos entrar na deles também. É ou não é? Mas não, eles perseveraram. Eu não quero saber se 10 vão ficar reclamando perto de mim. Não estou nem aí. O importante é que eu vou ficar firme. O importante é que eu vou perseverar. O importante é que eu vou continuar na presença de Deus, tendo a plena certeza e convicção de que Deus vai mudar a história da minha vida, de que Deus vai mudar a situação, por pior que ela seja. Não importa se eu vou passar em algum deserto. Passar no deserto é a coisa mais maravilhosa do mundo. É bom demais passar no deserto, porque no deserto tu vê, sabe, o pão chover, o pão cair do céu. Tu vê a carne cair do céu, tu vê a água brotar, tu vê a água brotar da rocha, coisa tremenda. Você quer ver o poder? Vai pro deserto. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Querido, não importa o lugar que você esteja, se você é um perseverante, se você é uma pessoa confiante em Deus, entende? É aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai estar contigo, Deus vai suprir as suas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas, entende? E vai verdadeiramente fazer de você, aonde você estiver, uma luz, entendeu? Para Ele, porque nós somos luz aqui nessa terra. Mas vamos voltar aqui então para Josué, capítulo 14, né? Imagina só, passou-se 40 anos, né? Caleb agora está diante de Josué e está dizendo o seguinte, olha o que ele disse, no versículo 7 do capítulo 14 de Josué. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia e a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, lembra, naquele dia, Moisés jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Aí, olha bem aqui, olha mais adiante, presta atenção o que vai acontecer aqui. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade, presta atenção, da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte, meu Deus, isso é muito tremendo. O cara está com 85 anos, presta atenção aqui, olha para mim. É por isso que eu digo que eu vou viver, se Jesus não voltar antes, eu vou viver 120 anos, quando eu chegar com 120 anos ainda forte, fazendo tudo que é para fazer, entende? Aí eu vou orar, vou botar a minha cara na parede, vou orar mais um bocadinho, e aí vai que Deus me dá mais 15, hein? Sabe por quê, querido? Porque Caleb estava com 85 anos, 45 anos tinha passado, e o camarada está perseverando. O camarada está permanecendo com a mesma confissão de quanto ele tinha 40 anos de idade. Você está entendendo isso? E você, por causa de algumas besteiras, ou eu, por causa de algumas coisas, a gente começa a reclamar, ai meu Deus, eu não aguento essa vida. É ou não é? Parece até uma hiena, que antigamente tinha uma hiena aí que fazia uma propaganda de um banco, que dizia assim, ó céus, ó vida. Para com isso. Você é um servo e uma serva de Deus. Seja perseverante. Seja persistente,
se posicione com autoridade e com poder. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Vamos aqui para a gente finalizar aqui rápido. Olha bem, 80, vamos lá. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando em Israel, ainda no deserto. Agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Josué estava dizendo assim: olha, eu estou com força para subir lá no Monte Hebron, pegar aquele gigante pelo pescoço e botar eles para correr. Entende? Ele estava dizendo isso, que ele estava com a mesma força. Entende, amado? Quando a gente se posiciona e não se desvia daquilo que Deus diz, não importa o tempo, Deus vai te conservar em vida para verdadeiramente te entregar aquilo que Ele prometeu. Entende? Então persevere, seja persistente, lute com toda a sua fé e com toda a sua força e não deixe o inimigo derrotar você, derrotar a sua casa, derrotar a sua família, seja em qual for a área. Não deixe, não permita. Eu tenho 30 anos de evangelho. Já passei por muitas adversidades na minha vida, mas em todas elas, como disse o apóstolo Paulo, eu passei como mais que vencedor, como mais que vitorioso. Já dormi na rua com 2 filhos, dormi na rua como cristão, e ali louvando a Deus de madrugada no frio, mas eu não desisti daquilo que Deus tinha prometido para mim. Eu não desisti das promessas que o Senhor fez para mim na palavra, aqui nas Sagradas Escrituras. Quando Deus fala, querido, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Entende? Então a palavra que eu trago para você nesse programa de hoje é: persevere, não desista. Tá bom? Eu quero fazer nesse momento uma oração por você, pela sua casa. De repente você estava aí a ponto de desistir, a ponto de não ir mais para a igreja, de parar com tudo. Não pare, continue. Não se importe com os falatórios, com as falácias. Deixa quem quiser falar. O teu alvo é Deus, o teu alvo é Cristo e mais ninguém. Quando você tem Deus como alvo, o que falam de você de bem ou de mal, isso não vai fazer efeito nenhum, porque na minha vida não faz. Não me interessa quem fala bem ou quem fala mal. Para mim, quem fala bem, quem fala mal, é a mesma coisa. Porque nem quem fala mal me deixa triste e nem quem fala bem de mim vai me deixar soberbo. Eu quero permanecer firme, é na presença de Deus. Amém? Seja perseverante. Eu quero orar por você, fazer uma oração por você agora, pela sua casa. Coloque a mão no seu coração. Você que está diante aí da TV, do celular, do tablet, não importa de que forma você está no YouTube, não importa aonde você esteja nos vendo, ok? Deus e querido e eterno Pai, eu quero colocar em tuas mãos essa pessoa que de repente nesse momento em que está ouvindo essa mensagem, que ouviu essa palavra, estava a ponto de desistir, mas o Senhor falou ao seu coração, o Senhor fortaleceu a sua fé, fortaleceu o seu coração, e que o Senhor possa abençoar esta família, esta casa, este jovem, esta jovem que de repente estava a ponto de tirar a própria vida. Deus, em nome de Jesus, repreenda todo espírito da morte, todo espírito de depressão e tudo que não provém de ti, que o Senhor possa lançar por terra em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, abençoo esta família, eu abençoo esta empresa, eu abençoo esse trabalho em nome de Jesus, para a glória de Deus e nossa alegria. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Eu quero também dizer para você que nós estamos situados ali em Rio Grandina, Marigá, Projeto Alos, tá bom? Na rua Oscar Gonçalves Correia, número 145, é a rua do cemitério, ali no Maringá, em Rio Grandina. Mas eu costumo dizer o seguinte: de repente perto da sua casa tem uma igreja. Procure, fale com o pastor, diga para ele que você quer se entregar para Jesus, que você quer mudar de vida, tá bom? E seja abençoado para a glória de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa importante: viva hoje como se Jesus voltasse
hoje mesmo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz. Muito obrigado mais uma vez.